23 frases em francês para iniciantes. Hoje vai ser uma aula completa de francês na imigração e no aeroporto. A gente sabe que quando a gente quer viajar para a França, para um país de língua francesa, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: ai meu Deus do céu, como é que vai ser a imigração? Será que eu vou entender? Será que eu vou conseguir falar? Será que eles só falam em francês? E também, claro, é aquele momento de descoberta, onde você precisa saber como sair do aeroporto para chegar no local que você quer. É justamente disso que a gente vai falar hoje. Você que está programando uma viagem para a França nos próximos anos, esse vídeo é para você. E se você não está programando viagem nenhuma para a França, nem para nenhum país francófono, fica aqui também, porque a gente vai dar muita dica de pronúncia, de vocabulário útil. Então, vamos lá. C'est parti? Allons-y! Bonjour, afrancesados! Je suis Roberta, je suis brésilienne e eu comecei do absoluto zero e hoje sou fluente em francês. Bonjour, je suis Émile, je suis français e eu vou te dar dicas que sou nativo francês poder te dar sobre a língua e cultura francesas e você está no canal Afrancesados, o canal do francês da vida real. Se você é novo, não esqueça de se inscrever clicando no botão vermelho e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos agora no contrôle de passeport. Vamos lá. Então, primeiro, como é que a gente diz imigração em francês? Muito simples. Imigration. Imigration. Não é tão simples assim, Emília, porque a gente tem esse R gutural francês. Esse R ele é feito aqui na garganta, tá? Imigration. Imigration. E o T tem som de C. Ai, meu Deus do céu, eu tenho muita dificuldade com esse R, eu não consigo fazer esse R, eu já tentei de tudo, não consigo fazer esse R. Não tem problema, é 100% natural, porque o R não existe no português. Se você chegar na França e falar imigração, vão te entender. Sim. Inclusive, tem muitos países francófonos, principalmente na África, que falam o R assim, com R, como a gente em português, tá? Treina, continua treinando, que em algum momento vai chegar esse R. Vai chegar. E contrôle de passaporte, le contrôle de passeport. Le contrôle de passeport. O N em francês tem esse som de como em português. Como em português. Contrôle, não pronuncia o E no final, acaba no L. De, não é de. Faz a boca do O e fala E. De. É o bico francês, hein? Exatamente. Le. É o mesmo bico. Le contrôle de passeport. Passeport, bem parecido com em português, não pronuncia o T no final. Aqui, e esse E, né, do passeport, a gente também não vai pronunciar. Presta atenção que a gente não fala passeport, a gente também não fala passeport, a gente fala passport. Passport. É como se esse E não existisse. Passport. Passport, exatamente. Nossa primeira frase, com certeza vai ser: votre carte d'embarquement et votre passeport, s'il vous plaît. Você está no controle de passaporte, o senhor vai perguntar para você. Ou a senhora. Ou a senhora, votre carte d'embarquement. Seu cartão de embarque. Então, cartão de embarque em português é carte. Presta atenção, termina no T, a pronúncia. D'embarquement. É bem parecido com o português, só tem esse mon no final. Embarquement. Exatamente. Certo? EN tem o mesmo som do C. EM, embarquement. É como se fosse um an em português, só que mais grave, tá? E o T no final não se pronuncia. Afinal, ENT tem som de en. Que mais? E votre passeport. Agora você sabe. S'il vous plaît. S'il vous plaît. E a estrutura mágica que você precisa dominar. S'il vous plaît e nosso por favor em francês. S'il vous plaît. No contexto formal. Exato. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Presta atenção. O S tem som de U. Então aqui é vous, certo? S'il vous. E o plaît, esse AIT no final. AIT no final tem som de E. E ou E, a depender da região, tá? Você pode escolher o que você acha mais simples. Se você quer dizer s'il vous plaît ou se você quer dizer s'il vous plaît. E como a Emília já falou, aqui ele fala votre é vosso cartão de embarque e vosso passaporte, por favor,
Porque na França existe o vós, que é o tratamento formal, le vous, tá? Que a gente chama de... Vouvoiement. A gente chama de vouvoiement, ao contrário do tutoiement, num contexto informal, ok? Então, sempre que você não tem intimidade com a pessoa, você tá na dúvida se pode ter uma conversa íntima, assim, como se fosse amigo com a pessoa, chama a pessoa de vous e sempre usa tudo que está relacionado com o vous, tá? A gente vai ver um pouco mais o vous aqui nesta aula. Então, você entendeu? O cara, ou a senhora, o senhor ou a senhora pediu o cartão de embarque e o passaporte, você vai responder les voici. Les voici. Aqui estão. Aqui estão. Simples assim. Les voici. Presta atenção. O ES aqui em francês, les, é como se fosse um E com acento de circunflexo, tá? Les voici. Aqui estão e você vai dar para eles. Exatamente. Segunda pergunta que ele pode perguntar é d'où venez-vous? D'où venez-vous? Literalmente, de onde, esse de apóstrofe significa de onde, o significa onde, venez, vem, você, vous, ou vós aqui no caso, né? Então, de onde você vem, quer dizer, qual é o seu país, o país de onde você veio, onde foi que você embarcou para chegar aqui na França, né? E em francês, a gente vai inverter o assunto com o sujeito com o verbo, ok? D'où venez-vous? Mesma coisa do que d'où vous venez. Você pode ouvir os dois. Você pode ouvir os dois. E essa inversão que ele falou, que a gente vai dizer de onde vem você, é simplesmente para indicar com mais clareza que a gente está fazendo uma pergunta. Sempre que você vê essa inversão com esse hífen no meio, é porque é uma pergunta, indica uma pergunta e é ligeiramente mais formal do que a ordem normal. Qual é a ordem normal? Essa segunda, de onde você vem, como em português. Primeiro o sujeito, depois o verbo. Os dois estão certos, você pode ouvir os dois no cotidiano e você pode usar os dois. Na hora de usar, a gente sempre indica, pega o que você acha mais simples. Se você acha mais simples falar na mesma ordem que em português, sempre fala assim. Tá correto e não quebra a cabeça. Exatamente, sem problema nenhum. E a resposta, na ordem certa, je viens de Rio de Janeiro. Não precisa falar com a pronúncia francesa Rio de Janeiro. Je viens de Rio de Janeiro. Pode falar também. Je viens de. Então, e depois a cidade. Je viens de. Eu venho de. Mais a cidade. Viens. Presta atenção aqui de novo. O je significa eu. A pronúncia é a mesma que a gente já viu. Boca do o, fala eu. Sempre precisa também o sujeito na frente. Você não pode falar viens de Rio de Janeiro. Não. Je viens de Rio de Janeiro. Pensa que os franceses, eles são claros e diretos. Então, não existe essa história de sujeito oculto. Eu não posso dizer venho, vou. Sempre tem que ter o eu na frente. E eu é je. Je viens de. Je viens de. E aí você vai falar a sua cidade. Se você está vindo do Rio, você pode falar simplesmente Rio. Rio, sim. Que os franceses têm o hábito de chamar o Rio de Rio. Exatamente. Je viens de Rio. E você pode complementar avec une escale à Francfort. Avec une escale à Francfort. Você quer explicar o caminho e também porque essa palavra é interessante saber correspondência escale em francês. Com uma escala em Frankfurt. Aqui, claro, se você fez a escala em Frankfurt, é pouco provável que você esteja passando no controle de passaporte na França. Mas se você fez escala em outra cidade, por exemplo, cidade do México, fora da região Schengen, né? Fora da União Europeia, você vai precisar passar no controle de passaporte na França. D'où venez-vous? Je viens de Rio. Check. Próxima pergunta. Parlez-vous français? Pode acontecer de você ouvir essa pergunta. Claro, porque a pessoa quer saber se pode falar livremente com você Sim. em francês para fazer as perguntas do controle. Então, parlez-vous? Fala você francês? Lembra, olha aqui a inversão com um hífen. Isso aqui indica uma pergunta. Ele poderia também falar Vous parlez français. Vous parlez français? E aqui a gente sabe que é uma pergunta pela entonação. Que é subindo. Vous parlez français? Vous parlez français? E aqui, français. Olha como é que a gente fala. Français. Aqui o C cedilha, A-I-S, vai ter o som de C ou C, tá?
tá? Você já pode começar a perceber a pronúncia francesa, como se repetem as coisas, tá? A e S são de E ou E, a depender da região. Da região. Você vai responder, no caso você não fala francês ainda, non, monsieur, non, madame. Hein? Tá entendendo? Non, não, senhor, não, senhora. Non, não. Bem fácil de entender. Monsieur, monsieur, cuidado, não é monsieur. É uma palavra um pouco diferente. A gente chama de monsieur. Monsieur. Pensa que você vai, esse O-N, é como se ele fosse o E, tá? Então vai ser me, e depois vai virar monsieur. É como se fosse o S-I com E, que a gente vai pronunciar no final. E presta atenção, porque muita gente pronuncia essa palavra errada e fala monsieur. Mas monsieur significa outra coisa. Monsieur significa senhores. É quando você está falando com vários homens. Então, tem um significado diferente. Por exemplo, se você falar non, monsieur, provavelmente a pessoa vai olhar para ver se tem alguém do lado dela, certo? Então, a pronúncia é monsieur. Mas eu não sei ainda, na hora de falar, eu tenho um pouco de dificuldade, esse som não existe em português. Não tem problema. A dica que a gente te dá aqui é de você falar pausadamente. Quando tem algum som que você tem dificuldade ou que você está aprendendo ainda, fala bem pausadamente. Non, monsieur. Não tem problema nenhum. A pessoa vai saber que você está aprendendo, né? Exato. E senhora, madame. Madame acaba no M. Madame. E não é madame. A gente não tem som nasal nessa palavra, tá? É madame. Madame. Agora, você pode falar, sim, eu falo um pouco francês. Ou seja, eu entendo. Oui, je parle un peu français. Eu falo um pouco de francês. Sim, oui. Oui, je parle, eu falo um pouco, un peu français. Je parle un peu français. Olha aqui, o EU tem o som de novo de E. Isso é um som que você precisa treinar desde o início. Isso é algo que a gente não se cansa de dizer. Que muita gente tem dificuldade de pronunciar porque no início do aprendizado não treina, simplesmente aceita que não consegue falar. Gente, é normal. Os sons que não existem no português, você vai precisar de muito treino para começar a falar. Não é milagre. Treina e sem também paranoia, né? Não é porque você não pronuncia perfeitamente que as pessoas não vão te entender. Exato. E se você fala francês, você pode falar oui, je parle français. Hein? Não é um pouco, você fala francês mesmo. Oui, je parle français. Ok? Vamos lá para a nossa próxima frase, a pergunta que podem te fazer. Essa, quase com certeza, vai perguntar. Quelle est la raison de votre séjour en France? Vamos lá. Qual é la raison a razão de votre séjour da vossa estada en France? Na França? Então, qual é a razão, qual é o motivo da sua estada na França? O que é que você veio fazer aqui? É para turismo, é para trabalho, é para estudo? É para visitar família, amigos? Vamos lá. Je viens pour le tourisme. Je viens pour... E depois a razão. Je viens pour le tourisme. Je viens pour... Eu venho para o turismo. Nesse caso, le tourisme. Tourisme. Je viens pour le travail. Eu venho para o trabalho. Presta atenção que o travail em francês é com V, tá? Não é trabalho, é travail. Bien vu. E o IL no final é como se fosse um I longo, tá? Travail. 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 Perfeito. Travail. Outra opção, je viens pour les études. Je viens pour les études. Eu venho para os estudos e presta atenção na liaison. Les études. E o U em francês, aqui é o outro biquinho, tá? Les études. Você vai fazer a boca do U e falar I. U. É para você treinar, né? U. Les études. Je viens pour les études. Top. Outro motivo, pode ser, je viens rendre visite à des amis. Então, je viens rendre visite, presta atenção. Quando a gente vai visitar uma pessoa, a gente não fala visiter. A gente fala rendre visite, dar visita, certo? Rendre visite, eu venho visitar a des amis.
amigos. Então, Exatamente. rendre visite a, certo? Sempre a. E pode mudar, hein? Pode ser ma famille. Je viens rendre visite à ma famille. Eu venho visitar Minha família. Perfeito. Olha de novo aqui, ma família. Ma- Aqui o I I-L-L-E vai ter o som de ia. Ou seja, o E é mudo. O E no final é mudo. Perfeito. Próxima pergunta. A gente avisou que iria ser uma hora completa. Que faites-vous dans la vie? Pode ser, pode existir essa pergunta também no controle de passeport. Que faites-vous dans la vie? Que faites-vous dans la vie? Que linda expressão. Sim, significa que é o que, faites-vous, você faz, dans la vie, na vida. O que você faz na vida? É a pessoa que quer saber qual é a sua profissão. Tá? Exatamente. Você pode responder, je suis ingénieur. Je suis ingénieur. Eu coloquei aqui o E no entre parênteses, porque se for uma mulher, você vai falar a mesma coisa. Je suis ingénieur. Mas na você escrita... vai acrescentar um E no final da palavra na escrita. Je suis ingénieur, ou seja, eu sou engenheiro, engenheira. Engenheiro, engenheira. E aqui, Emile falou de forma devagar, sem fazer a liaison. Mas quando você for falar, faz a liaison, tá? Je suis ingénieur. Je suis ingénieur, ok? Se você for aposentado, seria je suis retraité. Je suis retraité. Para um homem, para uma mulher, mesma pronúncia. Na escrita, você vai acrescentar um E no final para uma mulher. Je suis retraité. Retraité. Olha aqui, aí em francês tem som de E. Perfeito. Je suis étudiant en communication. Je suis étudiant. Você não escuta o T. Exato. E quando é uma mulher, vai ser je suis étudiante. Você vai terminar a pronúncia no T. Tá? Então, quando você vê a palavra estudante no feminino e no masculino, a pronúncia sempre termina na letra de antes, tá? Je suis étudiant, termina no N, para um homem. Je suis étudiante, termina no T, para uma mulher. Exatamente. Je suis étudiant en communication, por exemplo. Outra pergunta, essa com certeza vai perguntar para você. Où allez-vous loger? Où allez-vous loger? Onde você vai ficar, né? Onde é que você vai se alojar? Ou seja, é num hotel, aí você fez uma reserva, num apartamento, onde é que você vai ficar? Então, você vai ouvir où allez-vous loger? Où allez-vous rester? Literalmente ficar, a gente usa também. Où allez-vous séjourner? Estadiar, né? É de estadia, né? É. Não sei se existe um verbo para isso em português. Seria estadiar. Onde é que você vai estadiar? Onde é a sua estadia? Et vous allez répondre, j'ai réservé une chambre à l'hôtel, voici la réservation. Vou escrever aqui. J'ai réservé une chambre à l'hôtel, pode acrescentar o nome do hotel, voici la réservation. Então, j'ai réservé significa eu reservei no passado. J'ai réservé, simples, tá? J'ai réservé une chambre, um quarto, à l'hôtel, no hotel, tá? Ou você pode simplesmente dizer voici la réservation e passar a reserva do hotel, leva impresso porque isso facilita na hora. Então, voici la réservation, ok? Aqui está a prova da minha reserva, com o meu número de reserva, a data que eu vou ficar e tudo. Outra pergunta. Combien de temps allez-vous rester en France? Combien de temps allez-vous rester en France? Quanto tempo você vai ficar aqui na França? Pode acrescentar até ici, en France. Combien de temps allez-vous rester ici en France? Ou pode ouvir simplesmente ici, né? Combien de temps allez-vous rester ici? O Siri tá achando que eu tô falando com ele, mas não é. Combien de temps allez-vous rester ici? Quanto tempo você vai ficar aqui? Você vai responder, je vais rester un mois, je vais rester 3 semaines, je vais rester 11 jours. Ok? A estrutura é je vais rester. Je vais rester. Eu vou ficar. E depois você vai falar o tempo. Un mois, um mês. Un mois. O I tem o som do wa. Wa. O S é mudo. Un mois. 3 semanas. 3 semaines. 3
Semaine. AI tem o som do E. Semaine. 11 jours. 11 dias. Em francês, dia é jour. Dias, jour, não pronunciar o S no final. 11 jours. E o OU tem o som de U. Perfeito. Je peux voir votre billet retour? Je peux voir votre billet retour? Eu posso ver o seu bilhete, sua passagem de volta. Je peux voir. Então, aqui, je peux. Olha de novo aquele som. Je peux voir. Eu posso ver sua passagem de volta, votre billet de retour. Retour. Mas como assim? Não é o contrário. Pode ser ao contrário. Tem uma especificidade da língua francesa que, ao contrário, vira puis-je. Porque peux-je fica feio. Então, a gente mudou para puis-je. Puis-je voir votre billet de retour? Ok? Então é só isso. Quando você escutar je peux e quando você escutar puis-je, significa a mesma coisa. Significa eu posso, neste caso numa pergunta, tá? Oui. O puis-je só pode ser usado na pergunta porque está invertido. Exatamente. Puis-je, hein? Lembrando, puis-je. Oui, le voici. Sim, aqui está. Oui, le voici. Aqui está. Je rentre à Rio le 2 septembre. Eu volto para o Rio, então je rentre significa voltar para casa. Rentrer significa voltar para o seu lugar de origem. Je rentre, eu volto para a Rio le 2 septembre. Eu volto para o Rio no dia 2 de setembro. Vamos lá, última pergunta no contrôle des passaportes. Vous voyagez seul ou accompagné? Você está viajando sozinho, sozinha ou acompanhado, acompanhada? Veja, vous voyagez. Presta atenção na pronúncia dessa palavra. A gente não fala voyager, é voyager. Como a gente já viu, o I, o Y tem o mesmo som wa, wa. Só que ainda mais, porque é como se o Y tivesse dois Is dentro dele. Exatamente. Então vai ser voyager, tá? Voyager. Vous voyagez seul ou acompanhé. Você está viajando sozinho ou acompanhado. A beleza do francês falado na vida real é que quando você está falando no presente contínuo, né, que a gente chama, algo que está acontecendo no momento, as pessoas usam o presente simples, não precisa conhecer outra coisa, certo? Então, vous voyagez significa você está viajando, simples assim, vous voyagez. É por isso que é muito importante você aprender o francês da vida real, que é o francês como ele é falado de verdade na França e nos países francófonos, porque é esse francês que você vai precisar entender, como a gente está vendo aqui na aula, e que você vai precisar conseguir falar para se comunicar com naturalidade. Inclusive, falando de francês da vida real, a gente te convida a participar da Jornada do Francês da Vida Real, que é um evento gratuito que vai acontecer de 2 a 8 de maio, onde a gente vai te mostrar o caminho certo rumo à fluência. Qual é o caminho certo rumo à fluência? É você dominar o francês da vida real, porque não tem como você ser fluente sem dominar o francês da vida real. Afinal, né, é o francês que é falado aqui na França. E se você quer participar desse evento gratuito, basta clicar no izinho, que está aqui em cima. Você vai querer numa página, deixa seu e-mail, apertar o botão e você vai receber todas as informações da Jornada do Francês da Vida Real na sua caixa de e-mail. Lembrando que vai começar dia 2 de maio e vai ter aulas todos os dias, 9 horas. Fecha parênteses. E vai ter lives também e material para baixar. Enfim, a gente vai te mostrar um passo a passo para você começar a trilhar o caminho da fluência e você realmente aprender o francês da vida real na prática. Vamos voltar aqui, parêntese fechado, que eu saí, fui para outro lado. Você já começou a jornada. Eu estou empolgada demais para a jornada chegar. Vous voyagez seul ou acompanhé. Mais uma vez, você pode inverter o verbo e o sujeito. Voyagez-vous. Okay? Mais difícil, vous né? voyagez-vous seul ou acompanhé? É mais difícil, é verdade. Você está viajando sozinho, sozinha ou acompanhado, acompanhada. Lembrando aqui, tá entre parênteses, é só como a gente faz em português, tá? Para mostrar como é o feminino. Exatamente. A pronúncia é a mesma. Seul, acompanhé.
Ok? A resposta pode ser je voyage seul. Je voyage seul. Eu estou viajando sozinho ou sozinha. A pronúncia de sozinho e sozinha é a mesma. Je voyage seul. Seul. Lembrando no início, não tenha medo de falar devagar se você sente que é melhor. Às vezes é melhor você falar devagar, pronunciando direitinho, do que você sair falando rápido, se embananando e às vezes se embananar na sua pronúncia. Je voyage seul. E a gente vai te mostrar na jornada do francês da vida real como fazer um treino de fala para você sair de uma pessoa que fala lentamente e progressivamente começar a falar mais rápido e mais natural em francês. Vou parar de dar spoiler. Je voyage avec ma famille. Eu viajo com a minha família. Je voyage avec ma famille. Estou viajando com minha família. Ou je voyage avec des amis. Com amigos. Estou viajando com amigos. Então, presta atenção como é simples o francês da vida real. Não precisa dizer eu estou viajando. Je voyage. Significa estou viajando e pronto. E se você quiser usar, por exemplo, a mesma estrutura para falar que você viaja com frequência, você vai usar também je voyage. Je voyage souvent. Eu viajo com frequência, sei lá, para o trabalho, a passeio, enfim. Então, para falar eu viajo e eu estou viajando, mesma coisa. Não vamos complicar o que pode ser simples. Exato. Pronto. Acho que você conseguiu com sucesso essa primeira etapa, o controle de passaporte. Você agora está no aeroporto, d'accord? À l'aéroport. Pode ser l'aéroport de Paris, l'aéroport de Lille, l'aéroport qualquer à l'aéroport. Et vous Assez souvent, les gens arrivent à l'aéroport Charles de Gaulle ou à l'aéroport d'Orly. E aí, quando você chegar no aeroporto, geralmente o que a gente precisa é de informações para a gente conseguir ir para o centro da cidade. Para conseguir o ônibus, para conseguir achar seu hotel, por exemplo. Renseignement e pedir informação. Vou escrever aqui. Você falou renseignement. Renseignement. Renseignement significa informação. Então, aqui, informações. No caso, o que ele está escrevendo no plural. Aqui a pergunta, então, que você deve fazer quando você está precisando de uma ajuda, precisando de informação, esta é a frase que você vai dizer. Pouvez-vous me renseigner, s'il vous plaît? Pouvez-vous, você pode. Olha, isso aqui você sempre vai usar quando você vai fazer um pedido para uma pessoa, tá? Pouvez-vous, você pode. E aí agora vai vir me renseigner, me dar informações. Uma forma bem educada de introduzir, vamos para uma próxima pergunta. Pouvez-vous me renseigner, s'il vous plaît? Então, me renseigner. Presta atenção aqui, o NH em francês, ele tem um som, o NH, olha, eu já estou dando spoiler. GN tem o som do NH, mas um pouco mais forte. Renseigner. Pouvez-vous me renseigner? Falei certo? Perfeito. S'il vous plaît, por favor. E aí depois você vai fazer a pergunta mais específica. Se a pessoa disser oui, bien sûr. Oui, avec plaisir. Sim, claro que sim, né? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Sim, claro que sim. Você falou também avec plaisir. Oui, bien sûr, oui, avec plaisir. Sim, com prazer. Sim, né? Claro. Então, quando a pessoa responder sim, aí você pode ser mais específico na sua pergunta. Où se trouve le bus? Vou escrever até mais. Où se trouve le bus pour aller au centre-ville? Mais completo. Où se trouve le bus pour aller au centre-ville? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Então, où se trouve, anota isso aí no teu caderno. Où se trouve significa onde se encontra. Isso aqui você sempre vai perguntar. A gente está mostrando aqui para encontrar o ônibus, mas você pode fazer para qualquer coisa. Inclusive, quando você estiver em Paris, em Marseille, em Lille, aqui em Rennes, em qualquer lugar que você estiver na França, você estiver procurando um monumento, um museu, o seu hotel, um restaurante, usa essa estrutura. Où se trouve? Onde se encontra. Neste caso... Le bus. Le bus. A gente vai ver com outras variações. Où se trouve le bus? O ônibus. Então, aqui, de novo, esse biquinho francês, né? Sim. Le bus.
le bus, faz a boca do U e fala aí. E esse S, ele tem um som de S mesmo, tá? Bus. Bus. Où se trouve le bus pour aller, para ir au centre-ville, ao centro da cidade, s'il vous plaît. Claro que aqui, o centre-ville, você pode alterar também, tá? Anota tudo isso que a gente tá te dizendo, porque quando você aprende o francês da vida real, assim, baseado em estruturas úteis, que você vai progressivamente conseguir formar suas frases em francês. Um Lego. Où se trouve? Onde se encontra, aqui, le bus, a gente vai ver depois como você pode trocar também, pour aller, para ir, e aqui, se você não quer dizer o centre-ville, você quer dizer à Paris, porque o aeroporto de Charles de Gaulle e de Orly não são em Paris, são em outras cidades. Quer dizer, à Paris, ou o nome da cidade que você quer, tá? D'accord. Então, perceba o Lego, a gente vai ver isso melhor lá na jornada, mas já começa a anotar e a se familiarizar com esse aprendizado, você vai ver que é muito intuitivo e vai te ajudar a formar suas frases em francês. Où se trouve le bus pour aller à Paris, s'il vous plaît? Sempre colocar o s'il vous plaît no final. Você pode trocar para le métro. Où se trouve le métro pour aller à Paris, s'il vous plaît? Onde se encontra o metrô para ir para Paris. Olha o R gutural aqui, le métro. Se você está querendo começar já a treinar o R, uma forma que a gente sempre fala aqui no canal é você fazer um gargarejozinho. Pega um pouquinho de água e faz um gargarejo para você perceber exatamente essa musculatura que vai funcionar. Depois que você faz o gargarejo com água, faz ele sem água e depois tenta colocar ele dentro de uma palavra. Aqui, o que é a palavra? Por exemplo, metrô. Métro. Aí faz isso, metrô, metrô, metrô. E depois treina a frase inteira. Faz por etapa, tá? Se você ainda não conseguiu treinar, ainda não consegue falar o R gutural quando chegar na França, se você vai para a França em breve, fala metrô. Vão te entender, vamos entender. sem problema. Mas continua treinando a pronúncia, tá? É muito importante. Où se trouve le métro pour aller à Paris, s'il vous plaît? Você pode também perguntar où se trouve la station de taxi, s'il vous plaît. Você está com preguiça ou você quer poupar um pouquinho, economizar um pouquinho sobre os transportes, hein? Você vai usar o ônibus e o metrô, mas se você quer usar um táxi, où se trouve la station de taxi? A estação de táxi, um ponto de táxi. S'il vous plaît. Ou você também pode perguntar où se trouve la station Uber. Em alguns aeroportos existe um ponto específico onde o Uber vem buscar você, tá? O Uber geralmente ele é ligeiramente mais barato. O Uber e outros aplicativos desses são ligeiramente mais baratos do que o táxi aqui na França, mas não são tão baratos quanto no Brasil, tá? A forma mais econômica de você se locomover aqui na França é com transporte público, assim como no Brasil. Ônibus. Exactement, le bus, le métro, le tramway. Le tramway, que é o bonde, né, que é como se fosse o metrô de superfície. E também le RER. Le RER. Esse RER é tipo um trem, é como se fosse um metrô de longa distância dentro da região parisiense. Ele vai ligar... Um trem regional. Isso, ele vai ligar Paris às cidades da grande metrópole parisiense, tá? E entre cidades você pode usar... Le train, o trem. Le train. O trem. Ok? E aqui o transporte funciona muito bem, tá, gente? Então, assim, se você realmente não tá com dinheiro sobrando, pega o ônibus, pega o metrô, pega o tramway, pega le RER, le train, porque além disso você vai encontrar os franceses dentro desses locais. Você pode também fazer a sua imersão do francês, ouvir as pessoas falando, né, lá dentro. E a pronunciar em francês do Uber é Uber. Uber, ok? A estação Uber. Muito bem. Mais uma palavra que vai ser mais útil, tipo, na volta. Quando você voltar para o Brasil, ou se você quer ficar para a França para sempre, você não vai precisar. Não, estou brincando. Precisa ter um visto, né? Ninguém vai ficar aqui para sempre sem ter um visto para poder ficar. Où se trouve la porte d'embarquement? Depois o número ou a letra, hein? 10B, por exemplo. Où se trouve, você sabe agora, où se trouve, onde se encontra, la porte d'embarquement,
A porta de embarque, já dá para saber. La porte, parecido com português. Muito parecido. Embarquement, você já aprendeu. E depois, você vai acrescentar o número ou a letra. Agora perceba como é tão importante aprender o francês em contexto e também a repetição. Pode ver que a gente não está dizendo para você ficar repetindo na sua cabeça de forma chata. Où se trouve, je suis, il est. Não, a gente está repetindo em contextos diferentes. Você aprendeu où se trouve, você aprendeu embarquement, você aprendeu voyage, você aprendeu muita coisa nessa aula. E é por isso que é essencial, se você quer falar francês com naturalidade, que você mergulhe no francês da vida real, porque essa é a forma mais simples, mais intuitiva e mais rápida de você conseguir se comunicar bem em francês. E lembrando que a gente vai ver esse caminho certo para você dominar o francês da vida real e se tornar fluente em francês na jornada do francês da vida real, que vai acontecer do dia 2 a dia 8 de maio, dia 2 às 9 horas. Vai ter material, vai ter muitas aulas, vai ser muito, muito legal. Estamos ansiosos. Dá pra ver. Ata. Dá para ver que a gente está ansiosíssimo para começar, porque, sério, esse evento que a gente preparou, além de ser de graça e de ser online, você pode participar onde quer que você esteja, só basta você se inscrever no izinho ou no link que está na descrição. A gente fez esse evento especialmente para quem quer falar francês com naturalidade, sem enrolação, direto ao ponto, com aulas focadas no francês da vida real. Então, se você nunca estudou francês antes e quer falar francês com naturalidade, esse é o evento para você começar com o pé direito. E se você já estudou antes, mas ainda não consegue falar francês, esse é o momento da virada, de você mudar essa situação. E um evento efêmero vai durar só uma semana, depois vai desaparecer. Então, aproveite mesmo, dia 2, dia 8. Convite feito et a gente se vê no próximo vídeo. À très bientôt et bon voyage. Salut. Bon voyage. Salut. Au revoir. Salut.